façam networking para se conectarem e se relacionarem com as pessoas. Porque a venda de qualquer coisa que você queira vender para ela, negócio, serviço, ela vai acontecer através do processo de relação e confiança que é gerado. Porque isso precisa ser verdadeiro. Olá, bem-vindos ao Protagonistas em Pauta, esse podcast que tem a ideia de ser itinerante. Vamos viajar o Brasil e conversar com as mulheres empreendedoras de todos os estados, quiçá deste mundo inteiro, não é? A ideia é que vocês possam estar aqui comigo contando a sua história, a sua trajetória. E hoje a gente vai falar que, meu Deus do céu, vocês se preparem, porque eu vou estar com uma especialista em comunicação aqui da nossa primeira edição no Recife, que é Carla Bacelar. Tudo bom, Carla? Ai, Paulinha, que felicidade de estar aqui com você para gravar esse podcast. Estou muito feliz, muito feliz. Eu espero mesmo que vocês estejam preparados, porque hoje eu vou colecionar dicas, eu vou entender mais o papel da comunicação na vida da empreendedora, da venda e da comunicadora. A gente vai ter aula juntas aqui com a Carla. Gente, olha só, a comunicadora falando que vai ter aula com a comunicadora. Já pensaram nisso? Gente do céu, que história é essa, Paulinha? Amor, a comunicadora esperta sabe que vai aprender sempre. Cada vez que a gente se comunica com alguém, a gente aprende alguma coisa. E é isso mesmo. Não tem uma só vez que eu não converso com alguém que eu não aprendo uma coisa. E comunicação é isso. Todo dia uma coisa nova. Todo dia uma coisa nova. É muito bom, gente. Comunicação é vida, né, gente? Sério, comunicação é maravilhoso. Aproveito aqui o começo do nosso podcast para agradecer ao nosso apoiador, que é a JV Contabilidade, que vai muito além, gente, da contabilidade. É também uma ideia de atender a cada cliente com uma solução específica. Eles administram mais de 350 milhões de reais, são mais de 300 clientes, presença em 10 cidades do Nordeste, e esse time da JV oferece soluções estratégicas e personalizadas, impulsionando o crescimento sustentável das empresas, assim como aqui do nosso podcast, do Protagonistas em Pauta. Muito obrigada por esse apoio em toda essa nossa primeira temporada da edição de Recife. Agora vamos mergulhar no perfil desta mulher, Carla Bacelar, comunicadora, vendedora, palestrante, treinadora, mentora e consultora, que tem uma missão muito linda e importante, que é transformar vidas através da comunicação estratégica e intencional. Não é qualquer comunicação, não é, Carla? Não é qualquer comunicação, é uma comunicação estratégica, intencional, e que as pessoas consigam mostrar quem elas são de verdade através da comunicação. Consigam entender que a comunicação pode levar as pessoas, nós, para muito longe. Nós podemos transformar o mundo, podemos transformar nós com a comunicação. É uma coisa poderosa, poderosíssima. Hoje não tem mais nenhuma profissão que não precise de comunicação. Não existe isso. Não existe relações que não precisem de comunicação. Não existem empregos que não precisem de comunicação. A comunicação é fantástica. E quando a gente consegue trabalhar ela de uma forma estratégica e intencional para trazer o que a gente quer, por que não vamos fazer isso? Olha, vamos começar pela sua trajetória ali do começo, que é sempre bom estabelecer essa linha temporal, porque acho que outras mulheres mais jovens também podem enxergar caminhos novos, né? E você trabalhou em multinacionais como a Johnson & Johnson, por exemplo, com foco numa tal de venda consultiva de alto valor. Eu não sou de vendas, como vocês bem sabem, sou de comunicação. E aí fiquei aqui. O que é venda consultiva, gente? Que história é essa? Assim, eu vou começar contando para vocês como é esse trabalho. É um trabalho que eu venho fazendo há mais de 20 anos na indústria farmacêutica, e esse trabalho ele é feito com produtos de alto valor. Vamos pensar que a partir de 2004 eu comecei a trabalhar com injetáveis de estética. Produtos que todo mundo conhece, vocês mulheres. Toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores. E eu comecei trabalhando nessas empresas com produtos de valor alto e precisei aprender a vender esses produtos
para médicos. E foi chegando concorrentes, e produtos, e os valores crescendo, e a demanda aumentando, e você vai precisando cada vez mais tentar se diferenciar nesse mercado. Mas a verdade é o seguinte, a verdade é que eu sou de Caruaru, eu sou nordestina, e trabalhei nessas multinacionais, e trabalho em empresas grandes, porém, como nordestina, com esse sotaquezinho arrastado que eu tenho, eu participava das convenções, eu vendia, eu batia cota, eu entregava os meus números, mas eu não conseguia me expor. Eu tinha vergonha do meu sotaque nordestino trabalhando em empresas multinacionais. Eu achava que as pessoas me julgariam porque eu tenho um sotaque arrastado. E o que aconteceu? Durante muitos anos, a gente tá falando aqui em torno de 20, minha gente, pelo amor de Deus, não faça a conta da minha idade. Mas, olha, vou dizer para vocês, nesses anos todos que eu venho trabalhando, praticamente mais de 18, eu fui aquela pessoa que vendia, entregava o número e batia as cotas. E até aí tudo ok, né? Porque você ganha seu dinheiro, você ganha seus prêmios. Mas chegou num determinado momento, eu sou formada em relações públicas, de que eu comecei a perceber que as empresas que eu trabalhava, grandes empresas, grandes players, como Johnson, como Mars, como Allergan, elas não conseguiam enxergar verdadeiramente o que eu era. Eu era simplesmente uma menina de Pernambuco, do Nordeste, que batia cota, que entregava um número, que contribuía para que a empresa vendesse os produtos dela. E aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a querer que as pessoas percebessem quem eu verdadeiramente era. Não era uma criação de uma pessoa, mas que elas percebessem do que eu era capaz. Mas eu tinha vergonha, eu tinha medo do julgamento. Mas eu comecei, fui atrás e fui fazer cursos de oratória, apesar de já ser relações públicas e um profissional de comunicação. E cheguei à conclusão de que eu não queria mais, nem que os meus clientes, médicos, profissionais de saúde, me enxergassem como uma vendedora que chega lá para negociar com ele preços e prazos, e passasse a me tornar uma pessoa que se tornasse relevante no negócio deles. Como também eu não queria mais que a empresa que me contratasse me enxergasse como uma pessoa que era capaz de entregar um número, uma cota, um produto vendido. E comecei a estudar comunicação. Ai, gente, olha, foi uma surpresa maravilhosa na minha vida, porque eu comecei a entender, através disso, que esse processo de venda consultiva, que é você sair do foco de você e colocar o foco no seu cliente, entender o que ele precisa para poder entregar, eu acabei descobrindo que os meus clientes também precisavam se comunicar melhor. Você descobriu um jeito de vender novo e, ao mesmo tempo, descobriu que o próprio cliente não sabia nem o que ele queria, não sabia nem pedir. Uma loucura. Era. Ele também não sabia se comunicar. Ele também não sabia o que fazer para vender para os clientes dele. E aí eu comecei a entregar para ele uma coisa que eu falo para você de consultiva, de entender qual é a necessidade dele. Além de um produto, um serviço personalizado, onde eu conseguia ajudá-lo a vender, ajudá-lo a conversar com os pacientes, ajudá-lo a fazer as pessoas entenderem as transformações que eles podiam fazer nos pacientes dele. E nas empresas que eu trabalho, eu comecei a me colocar. Foi tão interessante que teve um dia que teve uma convenção dessas convenções assim, cheia de pessoas. Que eu imagino, Latam, né? Gente, América Latina toda reunida. Saindo gente para tudo quanto é lado. E eu nunca fazia nenhuma pergunta, né? Ficava com a dúvida, morria com a dúvida, ia para casa com a dúvida, procurava no Google, mas eu não perguntava. E aí tive uma oportunidade de uma pessoa dizer para mim, Carla, eu posso fazer uma pergunta para você em plenária? Eu falei, claro que você pode. E aí o que foi que eu fiz? Em uma única pergunta que alguém me fez. Quando essa pessoa me fez a pergunta, que eu sabia que ela ia me fazer uma pergunta, e que eu sabia que eu tinha que responder em poucos segundos, eu, pela primeira vez, peguei o microfone, atravessei toda a plenária, me coloquei de frente para o público e respondi a pergunta usando uma técnica muito simples de comunicação. Olhar nos olhos, falar e falar sobre o que eu sei fazer. E voltei para o meu lugar. Mudou. Na convenção seguinte, eu fiz uma palestra
para a América Latina, uma palestra internacional, onde eu me senti importantíssima, porque a pessoa sai de Caruaru, onde o povo fala oxe, oxente, para o povo estar de fone ouvindo a tradução do que você está falando, para contar como eu estava fazendo esses processos de venda consultiva. E falei para mais de 400 pessoas e fui aplaudida de pé. E a percepção da empresa que eu estava na época mudou completamente. Não só da liderança, como também a percepção dos colegas de trabalho. E isso trouxe mais. Trouxe a possibilidade de eu poder escolher também a empresa na qual eu gostaria de trabalhar. Então, hoje, além de ajudar as pessoas com comunicação e venda, e com vendas consultivas, e com mentorias, e com consultorias, e com treinamentos, eu escolhi estar na empresa que eu quero. Então, hoje eu trabalho numa empresa que é uma empresa brasileira, que é a Renova, que também foi escolhida porque precisou se destacar das multinacionais, que eram players famosas, através da comunicação e valorizando também os colaboradores, inclusive os que estão no Nordeste. Carla, às vezes as pessoas estão aqui ouvindo você falar tão bem e contando essa história e estão pensando, bom, mas então a Carla, gente, tem esse talento, esse carisma, uma coisa dela, que ótimo, né? Ela não tem medo de uma plateia, ela sabe falar, ela fez o curso de oratória e é isso, é um talento dela. Porque tem muito disso, né? Ah, tem quem é tímido e quem é comunicativo. É assim mesmo? Veja só, eu gosto de dizer o seguinte, que a oratória, ela é um dom, um domínio de muitas coisas treinadas e juntas. Porque, veja, vamos pensar como eu. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Mas eu não tinha coragem de me expor. Eu tinha medo do julgamento. Não dá pra acreditar, é isso que eu tô querendo dizer. Você conta isso, a pessoa que tá assistindo vai falar, mentira. Cara, essa mulher não tinha medo. Depois eu fiquei pensando, será que eu sou perfeccionista, eu não quero me expor? Não, eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim. Eu tinha medo de me expor, eu tinha vergonha do meu sotaque nordestino. E aquilo me incomodava. E aquilo me fazia mal. E aí eu entendi que é domínio de você conseguir pegar técnicas, práticas e ir treinando. Olha, tanto domínio que eu acho que hoje até o carisma ele é treinável. Sabe? Você treina e você consegue. As pessoas vão ter o meu jeito? Não, cada uma vai ter o seu. Você é diferente de mim, é uma comunicadora diferente de mim. E a gente tem o nosso jeito. Tem pessoas mais tímidas, pessoas mais quietas. Mas a gente pode usar, deve usar a comunicação para conseguir chegar lá. E eu treinei muito. Gente, só curso de oratória, eu já fiz mais de 5. Só curso para ser treinador de oratória, eu já fiz mais de 2. E eu estou estudando a todo momento, porque a gente precisa se aperfeiçoar. Porque a gente precisa pensar. Porque a gente precisa sair daquela história de que, mas aí vai ficar mecânico. Mas tudo que você faz muito deixa de ser mecânico. Você não sabia dirigir. Tudo tem um começo que nem sempre é tão bom, né? Não é difícil? Sim. Lembra quando a gente foi fazer a prova do Detran para poder começar a dirigir? Que a gente pensava na Parecia que a gente nunca ia conseguir estacionar um veículo. Gente... E de repente tá todo mundo parando em shopping e tudo mais. Não. O detalhe é o seguinte, não é só que a gente fazia pensando, com medo de errar e sem saber onde ia botar o carro. É que hoje a gente vai pro shopping e depois a gente fica pensando onde botou o carro. Porque a gente chegou de um modo tão automático... É verdade. Que você não sabe mais onde botou. E a comunicação é a mesma coisa. Então, técnicas de conexão, técnicas de rapport, técnicas de você falar, de colocar sua voz. A gente acaba treinando tanto que aquilo ali é feito igual dirigir carro. Fica automático em algum momento para quem já não tem essa facilidade, para quem não repete isso muitas vezes, né? Eu acho que eu, por exemplo, sou uma pessoa que repeti milhares de vezes algumas coisas com orientações muito boas. Tem gente que gosta de falar em público, tem gente que odeia. E tem gente que fala, por exemplo, muito bem com a câmera, né? Oi, câmera. E tem gente que não gosta. Eu particularmente, eu posso dizer pra você que foram vários desafios. O primeiro foi enfrentar o público. Carla, você tava muito nervosa? Eu sigo nervosa, gente. Eu sigo nervosa. Mas você trouxe uma dica, que é essa história de você olhar nos olhos de alguém, né? Então, sei lá, tem
10 mil pessoas, mas de repente você tem um contato visual e aquilo importa, né? Eu gosto de dizer que a gente tem que honrar quem está nos honrando. E aí, quando você vai fazer uma apresentação e você está muito nervosa e você olha para o público, você presta atenção que alguém está prestando atenção em você, foca nela. Aquela pessoa só já é importante. Daqui a pouco você contaminou todo mundo porque você começa a se sentir empoderada, porque tem uma pessoa no meio de 400 que está te dando maior moral. E aí você vai começando a se empoderar disso. Então, você começa. Agora, o medo, o tremor, ele acontece sempre. É igual andar de montanha-russa. A gente vai com frio na barriga, mas a gente se prepara para ir. A gente se organiza para ir e vai. Porque hoje, negar palco significa diminuir possibilidades. E esse palco não precisa ser um palco de 400 pessoas. Pode ser um palco de 4, de 1, de meio. Agora, a câmera, vocês que estão aí me ouvindo na câmera, a câmera foi um desafio. Porque eu não sabia se a pessoa que estava do lado de lá estava me olhando, estava rindo, ia gostar do que eu estava dizendo. E foi muito mais difícil. Mas eu também entendi que não é mais uma opção. Sabe a prova do Enem? Aí vem as perguntas e as questões para você responder. Aí quando eu fui responder a prova do Enem da comunicação, tinha assim, fazer vídeos em Instagram, fazer vídeos em YouTube, fazer vídeos em podcast. Não tinha nenhuma opção para eu marcar não fazer vídeos. A vida da gente hoje é isso, não tem mais essa opção. Não vou fazer o vídeo. Então, a única opção que você tem é arrumar um formato de treinamento para que você consiga fazer os vídeos. Porque as pessoas esperam isso de você. E para que as pessoas lhe conheçam, com o Brasil e com o mundo todo hoje dentro de plataformas, você só consegue ser visto se você se colocar fora da zona de conforto. Sim. Vou te dar uma dica. Adoro. Aquelas loucas. Adoro. Vai, você que é do vídeo, você que é do vídeo. Não, é que tem uma coisa que me marcou muito na minha trajetória, porque eu fiz rádio há muito tempo. E o rádio é a interpretação pela voz. Antes não existia câmera em estúdio de rádio. Hoje já é comum, é quase que obrigatório, mas antes não existia. Então a gente se comunicava muito pela voz. Então eu trabalhava coisas como ritmo, como clareza, articulação, muito trabalho de fonoaudióloga e tal. Aí depois transferiu para o vídeo. E claro que foi um desafio muito grande. E eu tive a sorte de trabalhar alguns bons anos da minha vida profissional com o Newton Travesso, que é um grande diretor de TV. Fez Éramos Seis, dirigiu Elis Regina, Fino da Bossa, enfim. Meu diretor até hoje. Se você está assistindo e ele sempre assiste o que eu faço, eu chamo de meu diretor. E ele dizia uma coisa que eu nunca vou me esquecer, e eu sempre penso nisso, que você não está olhando para a câmera. Dentro dessa câmera tem uma pessoa que quer se emocionar com o que você fala, que quer ver a sua emoção, o seu sentimento, a sua opinião, o que você sabe sobre aquilo. Essa pessoa está lá, ó, morando dentro da câmera. Então sempre que eu olho para a câmera, principalmente quando é assim, como a gente está fazendo agora nesse tipo de corte que tem aqui no podcast, eu penso nisso, que tem alguém, e é você que está assistindo, que quer essa informação e está se emocionando com isso. E é um pouco difícil no começo, mas à medida que você vai fazendo e que isso gera uma resposta, porque o legal da rede social é que existe uma resposta depois. Tardia, às vezes não é em tardia, tempo real, né? Às vezes é ao vivo, às vezes não é. Às vezes a resposta é ótima, às vezes é horrível também. Às vezes é cancelada. Comigo já aconteceu 100 vezes. Mas hoje, se tiver hater, já tá famoso. Então, quem nunca, né? Quer dizer que você também está sendo autêntico com o que você pensa, né? Então, agora o meu desafio está até nesse outro lugar da comunicação, que é continuar com essa autenticidade, essa verdade, essa intenção, que para mim já está mais automatizada, sem me contaminar com o que o outro pensa a respeito de mim nas redes sociais, que é um medo que você tinha lá no começo e que é muito comum para quem se comunica, né? O que os outros vão pensar. A gente vai ser julgado, não vai? De uma forma ou de outra, a gente vai ser julgado. As pessoas não vão concordar sempre com a gente. E tudo bem, né? Tá tudo bem. Os nossos familiares não concordam. Todos. As pessoas que a gente ama não concordam. E tá tudo bem. Agora, essa dica do vídeo foi muito boa. Eu preciso pensar mais um pouco nisso para conseguir fazer esse namoro com a câmera. Namorar com a câmera, pensando que tem alguém lá dentro. Porque a comunicação é muito sobre essa história do você levar o sentimento. Eu
Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de dizer para os meus clientes, porque hoje vivo muito focado, todo mundo focado na história da rede social, né? De que vai montar um Instagram. Eu digo, gente, vocês entregam o Instagram completamente na mão de uma agência, mas só quem sabe o sentimento do cliente de vocês são vocês. Então, a roteirização, ela é uma coisa muito importante, né? Você tem aí um roteiro, eu tenho um roteiro, mas o que a gente sente, a emoção que a gente vive no momento, ela não pode deixar de ser passada. Então, eu digo assim, muitas pessoas, gente, para com isso de produzir sempre. Tem que produzir conteúdo, tem que gravar, tem que gravar produzido. Mas se vier uma coisa, uma emoção na hora, um pensamento, grava na hora. Com touca, sem touca, com filtro, sem filtro, porque as pessoas elas estão preocupadas com o que você sente de verdade, e a comunicação ela é de dentro para fora. É a autenticidade. E você não pode perder isso, e no vídeo isso pega. É verdade. Agora, você treina muita gente, faz dinâmica de treinamento com muita gente. Quero saber se já teve alguma dessas dinâmicas que você falou, caramba, olha o que está acontecendo aqui, sabe? Olha como essas pessoas estão se modificando através da comunicação. Gente, a gente vai sair daqui nunca, né? Se eu começar a falar desse assunto. Mas assim, eu vou citar para você, eu acho que das coisas que eu acho que são mais valiosas. Quando a gente entra nos processos de dinâmica para trabalhar as pessoas no processo de comunicação, e eu começo a ensinar para elas que a gente precisa, através do que a gente fala e do que a gente se comporta, da comunicação não verbal, fazer com que as pessoas sintam e não ouçam. Porque aquilo que a gente escuta, a gente esquece. Mas aquilo que a gente sente, a gente não esquece. E muitas vezes, quando eu, já dentro das dinâmicas, começo a levar as pessoas a produzirem narrativas de sensações que sentiram na infância, com avós, com pais, com mães, de ganhar aquele presente de Natal, o que é que elas sentiram. Às vezes eu vejo aquelas pessoas todas se emocionarem, chorarem, rirem e viverem um sentimento de coisas que já foram passado. Isso é uma coisa assim magnífica. E eu acho que outra coisa que eu acho que assim fantástica é conseguir colocar, por exemplo, meus clientes no palco. Ver, por exemplo, médicas que não aceitavam convite para um podcast, estão num podcast. Sabe? Ver médicas que são convidadas para ir para um congresso e de repente elas estão ali subindo naquele palco, aquela escadinha, e eu tô ali embaixo vendo elas subirem. Nossa, eu tô ali com elas. Eu tenho vontade de chorar quando eu falo nisso, porque é você levar uma transformação. Você pegar aquela cliente que sabe falar muito bem daquele assunto e que não dividir aquilo com o mundo. E ela passou a dividir, ela passou a contribuir com as outras pessoas com aquilo que ela sabe fazer. E eu tenho a minha contribuição. Isso não tem preço. E é por isso que eu digo, não estou preocupada com o título. Não sei se eu sou consultora da Renova, não sei se eu sou vendedora, não sei se eu sou palestrante, não sei se eu sou mentora, não sei. O título que vocês quiserem me dar, ele me cabe desde que eu consiga ver essas transformações, que eu acho que foi isso que começou a me motivar. A fazer as coisas mudarem na minha vida. E a vontade de que eu conseguisse fazer isso na vida das pessoas. Emocionante, né? Gente, é maravilhoso. Chega muito... eu tô fria. Você tá... Porque você, quando você conta a história, você lembra das histórias. Você falou disso, o poder das pessoas relembrarem emoções e chorarem, e ficarem felizes, estarem contando ali desses momentos, né? E eu fico imaginando, óbvio que a gente está falando aqui de mulheres empreendedoras e muitas estão pensando sim em venda e querem aumentar os seus números em venda, mas eu fico imaginando se essa forma de vender, que é de ouvir um pouco também, para depois elaborar, ela constrói relacionamentos mais concretos com esse cliente, né? Mais longevos. Certamente. Vamos pensar assim, ó. Pensa você. Vamos pensar, todos que estão nos ouvindo agora. A gente compra roupas praticamente nas mesmas lojas. Por que a gente faz isso? Será que são as roupas? Ou se são as relações que a gente constrói? O processo de venda, ele é um processo de construção de relação. Tudo é um processo de relação. A comunicação, ela é feita para a gente construir relacionamentos. E essa construção de relacionamento, ela embasa uma coisa grandiosa. A gente fala muito de networking, né? Da importância do networking, de conhecer pessoas. E eu me preocupo com esse networking quando as pessoas começam a fazer conexões com pessoas de networking, pensando em, eu vou conhecer pessoas para vender.
Se eu pudesse dizer às pessoas hoje, façam networking para se conectarem e se relacionarem com as pessoas. Porque a venda de qualquer coisa que você queira vender para ela, negócio, serviço, ela vai acontecer através do processo de relação e confiança que é gerado. Porque isso precisa ser verdadeiro. E esse processo de venda consultiva, ele tem a ver com isso. Tem a ver com a relação, não só que você constrói com o cliente, mas também com a que o cliente constrói com você e com as coisas que a gente vive. Muitas hoje das pessoas e dos clientes que eu tive foram de indicações de pessoas que não precisavam de mim. Mas que pensaram em mim para resolver o problema de outra pessoa. Se eu tivesse conversado com aquela pessoa pensando em fazer pitch de vendas, gente, entenda, pitch de vendas é assim, tudo que você vai falar, você está vendendo o que você faz, está vendendo o que você faz. Se eu fosse falar com essas pessoas preocupadas com isso, talvez eu nunca tivesse conquistado a confiança da relação delas. Sim. Então, é uma construção de relação, que é a coisa que eu mais amo no mundo, construir relação. E é louco, porque parece algo que seria natural, né? O interesse genuíno pelas pessoas, você crescer a sua rede, aquela corrente do bem, né? Quanto mais gente você conhece, quanto mais gente você conecta, quanto mais você está aberto a ouvir, você vai construir e o universo vai te entregar algo de bom. Mas essa palavra network ficou quase agora pejorativa um pouco, né? No sentido de ser algo muito ligado ao comercial, à venda, né? Tipo assim, a pessoa que é interesseira porque está indo para fazer um network, não tem um pouco disso? Tem muito. E assim, eu entendo que não tem nada demais em você pensar em se conectar com pessoas para fazer negócios. O que eu acho que precisa ser refeito e repensado é a forma que você faz isso. Porque você não encontra, vamos lá, nós estamos aqui nós duas, mas vamos pensar que nós estivéssemos em um ambiente onde a gente tivesse, sabe, um evento, um masterclass que a gente pode fazer um dia, ó. Chique. Já tô pensando em fazer um masterclass contigo, mas vamos lá. Vamos pensar que a gente tá fazendo um masterclass maravilhoso, cheio de pessoas, e as pessoas ali estão interessadas em fazer um networking. Você não sabe quem são as pessoas que vão precisar do teu serviço. Sim. Mas certamente você pode fazer boas conexões, que podem lhe render muitas coisas e não só para o seu serviço. Então, o networking ele é importante para o negócio e precisa ser feito intencionalmente, sim, mas pensando o quê? Esse network é uma rede de relacionamentos e que a gente só consegue fazer com que o nosso negócio cresça, qualquer business que você tá, seja você trabalhando para alguém numa empresa, seja você no seu próprio negócio, se você se relaciona com pessoas, se você escolhe uma ambiência que vai te proporcionar isso. E o que a gente precisa aprender, ao invés de ir pensando em fazer uma venda nesse networking, é como eu vou fazer para usar a comunicação a meu favor, para eu saber como vou conversar com pessoas que eu nunca vi. Entendi. Como você vai se enturmar, vai ter essa coragem. Às vezes você tem um bloqueio, às vezes você não se acha carismático, às vezes você não se acha interessante. Tem que... Também para cada pessoa deve ser bem específico, né? Conforme as suas características próprias. Eu já tive cliente que a atividade dele era: quero que você volte com 2 telefones na agenda de WhatsApp novos essa semana. A pessoa ficou em pânico. Carla, qual a instrução que você deu? Nenhuma, deixei primeiro ali tentar assim a instrução. E ela volta sem esses números. E aí você vai perguntar: não conseguiram, não tive coragem, conversei com a pessoa, depois eu não achei o espaço para pedir o telefone. Aí você começa a construir, o que é como eu falo, não adianta você entregar só regras, só conteúdo, só normas. Experimenta conversar com a pessoa, ao invés de falar do que você faz, perguntar do que ela faz. E aí quando você começa a me contar do que você faz, eu posso me interessar pelo que você faz. E aí eu posso pedir o teu telefone e você me dá. Técnicas. Conversar sobre a pessoa, entender sobre a pessoa, prestar atenção na outra pessoa. Ouvir. A melhor técnica. Para se comunicar é ouvir. Ouvir. Você está dando atenção genuína às pessoas. Sim. E as pessoas ficam felizes com isso. Ficam. E mais propensas a querer ter um vínculo com você, porque as pessoas querem ser ouvidas, né? Num casamento, sentou do lado da pessoa, numa mesa onde você não conhece nenhuma pessoa, e você fizer uma pergunta para ela fechada: gostou, tá gostando da festa? E ela responder: não, você não tem o que fazer. Mas se você perguntar: o que mais você gostou? O que você gostou mais nessa festa? O que você tá gostando mais? Ela vai ser obrigada a responder alguma coisa para você que vai lhe dar um subsídio para você
perguntar Puxar uma uma nova ponta. coisa. Nossa, 2 dicas preciosas já. Ó, se alguém está assistindo agora e percebeu, puxa, eu realmente estou precisando dar meus passos aqui. Eu sim me sinto bloqueada, eu achava que era uma coisa que não tinha jeito, mas agora, sabe, estou mais esperançoso. Quais os primeiros passos depois dessa conscientização? Eu acho que, assim, vamos pensar, se eu tivesse que escolher hoje, Carla, pensa em técnicas de comunicação que você diria que são os primeiros passos para você começar a fazer. A primeira sempre pensa, sempre que você sair, que você vai encontrar com alguém no elevador, pensa em conversar com a outra pessoa sobre ela. Pergunta sobre ela, o bom dia dela, como está seu dia, como você está. Você já começa a se conectar daí. Converse com as pessoas simplesmente olhando para elas. Tenha um sorriso no rosto. Até o tom da nossa voz, ele muda quando você articula as palavras sorrindo. E esse sorriso, ele é tão poderoso que ele manda para o seu cérebro uma mensagem de que você está bem. E aí essa verdade, ela também sai de dentro para fora. E você começa a se comunicar melhor com as pessoas. E as pessoas também querem estar perto de você. Porque todo mundo quer estar perto de pessoas que são pessoas felizes. Que são pessoas que nos dão atenção. Que são pessoas que sorriem. Então, se eu pudesse dar a primeira dica, a mais valiosa de todas, sempre pense, não é sobre mim, é sobre ele. Olhe nos olhos. Ofereça o seu sorriso. Ele pode trazer o sorriso da outra pessoa. E essa conexão, ela começa com perguntas. E aí depois você começa a pensar nesses processos, intencionalmente, o que você pode trazer. Trazer história. O povo fala muito hoje de storytelling. Storytelling é você contar uma história para uma pessoa que seja interessante. Aí você começa a contar, se for interessante para aquela pessoa, os casos de sucesso do teu negócio que podem ser relevantes para a transformação daquela pessoa. Aí sim, você pode pegar o seu networking e levar aquilo ali para o teu cliente que só te comprava produtos e que você pode entregar mais do que só um produto para ele. Foi uma pequena aula de tantas coisas, porque eu acho que vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Sem dúvida. Acho que tem 2 caminhos aí bem importantes para você que está assistindo. A gente pede sempre que as nossas convidadas, as nossas protagonistas tragam um objeto, alguma coisa que marcou sua história, que conte algo aqui pra gente. E Carla trouxe aqui, ó, vou abrir a caixinha para mostrar para vocês. Uma correntinha que tem um coração. Não sei se vai dar para ver aqui na imagem, mas é um coração cravejado aqui. Muito lindo. Queria que você contasse um pouco da história desse objeto que você escolheu. Não é sobre a corrente, não é sobre o cravejado. É sobre 2 coisas muito importantes. Primeiro, porque essa peça foi presenteada para mim pelo meu marido, que é uma pessoa que é meu grande incentivador. E isso para mim tem uma grande importância. Mas o coração, ele simboliza... não sei quem aqui já teve a oportunidade de estudar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de magnetismo hoje, a gente sabe que o coração, ele é o órgão mais magnético do corpo humano, muito mais magnético do que a mente. E ele manda hoje mais mensagens para o cérebro do que o contrário. E isso está no sentir. E para mim o coração, ele simboliza você transformar um sentimento em um pensamento que vai gerar uma comunicação verdadeira e genuína. Então, fazendo um link da minha vida pessoal, amorosa, com minha família, minhas filhas, minha mãe, meus irmãos, com as pessoas que eu conheço, com o sentimento, com o amor, com a vontade de ajudar as pessoas e com o que você sente verdadeiramente, o coração, ele emana 5.000 vezes mais energia. Então, ele tem um significado imenso para mim e para todas as pessoas. E eu não queria trazer hoje para aqui um objeto que fosse só meu, mas um objeto que todos temos, que é o nosso coração, que simboliza o nosso coração, que simboliza o nosso sentimento, que simboliza o que nós podemos botar
de dentro para fora. O que nós podemos comunicar de dentro para fora. O que nós podemos trazer para as pessoas. E por isso que eu escolhi esse objeto. Ai, foi lindo, foi super bonita essa escolha, eu adorei, Carla. E a gente tem outro quadro aqui também, que visa expandir, abrir uma ciranda com as mulheres que estão assistindo, com as mulheres que virão, as mulheres que já passaram por aqui, para que você relembre mulheres que foram importantes na sua trajetória. Pelo amor de Deus, vamos escrever outro livro, né? Vamos escrever outro livro, porque a gente fala das mulheres que foram importantes na minha trajetória. Eu tenho muitas pessoas que foram, mas eu posso dizer para você o seguinte. Vamos citar uma mulher que eu acho que foi assim a grande inspiração da minha vida. A minha mãe, ela não formou. Ela não trabalhou fora porque o meu pai não deixou. Mas ela acreditou em mim sempre. Ela me fez crescer sabendo que eu era capaz e que eu era poderosa. E eu acreditei cegamente nisso. Eu posso dizer para você que ela é minha grande inspiração. Mas para a gente não ficar só em mulheres, ela me trouxe a força, me trouxe a coragem. Mas o meu marido, um homem de alma feminina, que eu digo que ele tem uma alma feminina. E um guarda-roupa também feminino, que adora roupas. Eu tenho 3 portas, ele tem 6. A Carla é a pessoa que faz a gente chorar e rir E chora em menos de 3 segundos. É uma coisa, é uma montanha russa de emoções essa mulher. E eu choro e rio também, né? É. Porque tem isso também. Então, assim, isso. é a minha mãe que me inspirou a ser uma mulher forte, uma mulher poderosa, a acreditar nisso. E o meu marido que olhava pra mim e fazia, você é um talento. Você não pode ficar só nisso. Não pode ser só venda. Não pode ser só salário. Você pode fazer mais pelas pessoas. Carla, você é um talento. Carla, você é um talento. E eu saí de uma relação abusiva onde eu acreditei que eu era gorda, que eu era feia, que eu não podia. E aí eu encontrei esse homem maravilhoso que me impulsionou. Então, pra gente não ser tão elitista e eu não deixar de citar essa importância dele na minha vida. Então, eu acho que a junção da força que a minha mãe me deu, que veio de dentro para fora, da construção da minha crença infantil, para chegar agora, e eu chegar na idade adulta, que já estou nos meus 50, né? Mas claro que eu trabalho com produtos estéticos, eu tenho aqui um imóvel no rosto. Porque estética comunica. Vocês acham que não? É importante, a gente precisa estar bem, as pessoas precisam saber que confiam em mim, então eu tenho que estar com a pele perfeita, com produtos maravilhosos. E assim você está. Não é? Sim. E sem vergonha de dizer a minha idade, porque não tem nenhum problema com isso. Então eu acho que eles dois foram fundamentais. Um homem com uma alma muito feminina, porque é uma alma muito sensível. E a minha mãe que me empoderou desde muito jovem. É que é muito bom quando tem alguém que a gente ama e que enxerga a nossa potência. Acho que não tem nada que fortaleça mais do que isso. E às vezes no nosso caminho a gente encontra pessoas que fazem o oposto, puxam a gente para baixo, realmente. Ixi, mas eu encontrei uma ruma, viu? Olha, eu vou te falar, se a gente abrisse uma edição especial de relacionamentos tóxicos, eu acho que a gente teria aí uma série de episódios, porque é o que não falta, né? Misturado ao machismo que já é social aqui no Brasil. Mulher, de homens e mulheres, né? Exatamente. Porque eu tive tanto... Não, porque diz que é uma coisa de trás, né? Eu tive um pai que foi tóxico, aí depois um marido tóxico, e depois eu ainda tinha as amigas, aquelas assim que dizia, nossa, mas você só tá dando atenção a fulaninha. Até eu criar coragem de dizer, meu coração só entra, gente. Você fica dentro junto com todo mundo que vai entrar mais. É difícil da gente se colocar. E quando a gente está em descrédito é mais difícil ainda. Então, quando a gente tem apoio de pessoas que a gente ama, aí é 10 de 10. É muito mais fácil da gente florescer, da gente acreditar e poder manifestar, que nem você manifestou aqui hoje, tudo que você sabe, toda a sua história. Foi muito emocionante, acho que para todo mundo. Mas calma, que ainda tem uma mulher que você vai ter que citar. Ave Maria. Uma mulher. Eu não gosto de escolher não, que eu tenho medo de perder as outras. Eu vou lá sair daqui, aí o pessoal vai dizer, mas rapaz, você não disse eu. É isso, a gente quer arranjar tretas, mentira, não queremos... Isso aqui é um Big Brother. A gente não quer não, a gente quer que fique tudo bem, a gente quer todo mundo na mesma sala nessa grande festa. Então, convida mais uma mulher. Quem seria uma mulher que você gostaria de sentar para tomar um café, para conversar? Alguém que você acha que pode te abrir uma porta, te ajudar em mais uma escada dessa sua subida?
Paulinha, vou dizer para você uma coisa. Eu tenho muitas pessoas que eu poderia citar hoje. Mas hoje eu estou diante de você, que é uma comunicadora, então eu tinha muita vontade de sentar com uma pessoa importante como você, que me desse voz, como você está me dando hoje. Então, isso já é grande. Então, eu poderia citar você, mas como você me pede para eu citar um outro nome, além do seu, que sinta-se já citada. Ai, amei, me senti lisonjeada. Porque você é uma comunicadora, você é uma jornalista, você fala, aprendeu a falar muito cedo, com máquina. Então, você tem todo o meu respeito, toda a minha admiração. Eu poderia citar uma pessoa que está dentro da comunicação, que eu não sei que você conhece, que é uma pessoa chamada Poliana Félix. Ela é uma comunicadora, ela é uma baiana negra que fazia unhas e que está fazendo sucesso no Brasil todo, comunicando, ensinando também comunicação às pessoas, ensinando comunicação real, comunicação com sentimento, comunicação sem preconceito, que é o que eu acredito. Comunicação genuína, cada um com o seu jeito. E ela vem fazendo um trabalho fantástico. Não me conhece. Toda a comunicação que eu tenho com ela foi um WhatsApp que eu mandei, um direct que eu mandei no Instagram dela. E ela respondeu. Claro que ela não sabe quem eu sou, né? E ela respondeu. E eu gostaria um dia de ter a oportunidade de ver essa pessoa que fazia unhas, que teve que enfrentar o preconceito de ser nordestina, manicure, negra, e tá aí fazendo um sucesso, ensinando pessoas a se comunicarem assim como eu faço. Olha, eu torço para esse encontro. Carla e Você não tem o Poliana. telefone dela, não? Ligue pra ela, mulher. A gente vai agora conversar aqui, ó, nos bastidores. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Que a ideia é essa mesmo. Uma grande conversa, essas mulheres protagonistas trocando juntas de mãos dadas. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Foi um show. Acho que todo mundo pegou dicas. Eu prometi que ia ter dicas e tentei tirar algumas aqui, pelo menos do ABC, pra gente começar, né? E eu adorei entender mais sobre essa questão, que eu acho que existe mesmo um preconceito sobre a venda, né? As pessoas sempre acham que a pessoa que é vendedora tá vindo com golpe, ou tá vindo querendo enganar alguém. Ou então que o vendedor é quem não deu certo, né? É. Ou então que o vendedor é quem não deu certo. É verdade, tem gente que pensa assim, não deu certo aqui, não deu certo ali, acabou sendo vendedor. E eu achei que você trouxe um lado tão outro, porque todos nós temos necessidades, dores, todos nós precisamos de serviços e de produtos. E Isso por que aí. não uma troca autêntica, transparente, olhando para o que pode ser bom para todo mundo? Eu achei incrível, muito obrigada. Ai, gente, eu que estou feliz. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa maravilhosa. Vou sair daqui cheia de dicas e vou me emocionar sabendo que atrás de cada câmera tem pessoas me ouvindo e que eu posso trazer essa emoção que eu sinto quando eu estou conversando com pessoas pessoalmente, como agora com você. Muito obrigada. Olha, queria agradecer você que ficou com a gente. Não se esquece de comentar aqui, coloca a sua dúvida, diga que mulher você quer ver aqui no Protagonistas e a gente volta no próximo episódio. Eu espero a companhia de todas. Até lá!